Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A minha proposta de palestra hoje está fundamentada no livro do médium Mauri Rodrigues da Cruz. O título do livro é Antropologia Espírita, mas o professor Mauri ele escreveu essa obra com muito fundamento nas aulas do irmão Antônio Grimm, que o irmão Antônio Grimm ministrava essas aulas lá em Curitiba, através do médium Mauri Rodrigues da Cruz, e ele foi catalogando essas experiências, além do material que já está disponível nas obras de psicofonia, mas nas obras, especialmente do Mauri Rodrigues da Cruz, algumas mensagens são mais traduzidas em uma leitura mais palatável, mais fácil de compreensão para todos nós. O irmão Antônio Grimm, o professor Mauri, ele dá o nome de faculdades integrativas e evolutivas. Eu preferi trazer para o título dessa palestra utilizando aptidões, porque são, na verdade, nós vamos falar de recursos que cada um de nós já temos, em cada um de nós, que Deus, na sua imensa sabedoria, na generosidade do Pai, deixou à nossa disposição, para que nós pudéssemos trabalhar essas aptidões, desenvolvê-las a cada dia, a cada experiência que temos, para que possamos fazer uma integração melhor com a vida, com todas as formas de vida que nos cercam, e possamos evoluir de uma forma com um pouco mais de equilíbrio. Porque nesses momentos que vivemos hoje, de polarização política, manifestações de racismo, violência, intolerância religiosa, às vezes é fácil a gente sair ali dos trilhos, sair do equilíbrio. E esses recursos, essas aptidões que Deus nos deixou, elas nos permitem fazer um momento de pausa quando esses desafios chegam, a gente respirar um pouco melhor e pensar o que eu posso fazer de melhor com o acervo que eu tenho de conhecimento e com o que está sendo me demandado neste momento, com o que de melhor eu posso contribuir para construir algo de bom. Quando falamos em integração, logo vem a ideia de fraternidade, que é o que Jesus Cristo veio nos ensinar. Amai-vos uns aos outros, sejam fraternos, sejam colaborativos, se integrem. Mas através de que nós nos entregamos? Para haver integração, tem que haver alguns meios para que nos integremos. E essas aptidões, essas faculdades que o irmão Mauri Rodrigues da Cruz vai nos dizer sobre elas, também tem a ver com esses meios que nós utilizamos. E antes de falarmos dessas aptidões propriamente ditas, vamos falar um pouco de organização social, de o que seria uma organização social. E no livro Antropologia Espírita, o irmão Mauri ele nos traz algumas ideias, dizendo que a organização social, que também envolve política, economia e a própria cultura, ela é conceituada pela perspectiva da antropologia espírita como um conjunto sistemático de diferentes modos e conformidades que nos permitem coordenar e coadaptar as múltiplas funções, materializar e traduzir a unidade estrutural de um sistema social e de uma sociedade. E quando a gente pensa em um sistema social, a nossa própria família é um sistema social. Um sistema social ali de 2, 3 pessoas, um sistema social pequeno, mas ali talvez seja o primeiro sistema social onde que já enfrentamos os primeiros desafios. Às vezes a integração de um pai com o filho, de um irmão com o irmão, já não é tão fácil. E quando nós vamos abrindo esse leque para espaços maiores, os desafios aumentam. E dentro desse processo, nós temos agentes coordenadores, que são aqueles que representam o dinamismo,
são aqueles que inovam, descobrem, inventam, que promovem o ser humano. Por eles serem tão inovadores, trazerem essas ideias que modificam uma sociedade, que nos permitem transformações mais profundas, eles são chamados da ótica da antropologia espírita, de regulativos. É como se eles trouxessem regulamentos que estabelecem ali novos padrões para que aquelas sociedades reflitam. E talvez Jesus Cristo seja o maior exemplo de padrão regulativo que nós tivemos até hoje no mundo ocidental. Jesus Cristo, depois da encarnação dele, ele trouxe tantas ideias novas que ele conseguiu expressar de tantas formas diferentes, inclusive usando algumas dessas aptidões, que ele sempre foi mestre nelas todas, para nos mostrar novos caminhos. Mas ele não conseguia fazer tudo sozinho, até porque ele viveu a última encarnação dele, pelo menos que a gente tem notícia, foram 33 anos. Por isso precisamos dos agentes co-adaptadores. São aqueles adaptativos operativos. Eles funcionam ativando esses comportamentos em face das necessidades da existencialização da vida, dos valores universais humanos, desempenhando funções harmonizadoras e promotoras de um grupo social. Jesus Cristo nos ensinou esse amor ao próximo de várias formas, mas praticamente toda a humanidade ainda não conseguiu entender completamente esse amor. Mas vieram depois de Cristo vários co-adaptadores que foram adaptando essas mensagens de Cristo a diversas culturas, diversas línguas, diversas perspectivas, começando ali desde os apóstolos que viveram ali, alguns contemporâneos de Cristo, continuaram manifestando essas ideias, traduzindo, depois deles vieram outros, inclusive o próprio apóstolo Paulo, que também trouxe a perspectiva dele, dos encontros que ele teve com Jesus Cristo, e aí depois de desencarnado, porque o contato de Paulo com Jesus Cristo, o contato mais profundo, foi depois que Cristo já havia desencarnado. E essas ideias de amor, de transformação profunda, de fraternidade, a filosofia, as diversas formas de religião, elas também vêm aí até os dias de hoje, tentando nos traduzir essas mensagens. E quando nós vamos pensando numa organização social, se organizar a nossa própria casa já é um desafio, imagina organizar uma empresa, seja ela pequena ou grande. Algumas empresas aí com 50, 100 mil funcionários, com atuação em um só país, outras com filiais em diversos países, diversas culturas. Vejam o tamanho desse desafio, quando essa organização social vai tomando dimensões maiores. Estamos vivendo esta semana, novembro de 2024, no Rio de Janeiro, o encontro do G20. É o grupo das 20 maiores economias do planeta, que ali estão discutindo temas que mexem com a vida de todos nós, temas relacionados ao trabalho, relacionados à economia, relacionados às mudanças climáticas, que pessoas ali de diversos continentes do planeta, tentando chegar a um consenso para que se possam produzir ideias melhores para que essa organização social, que é o planeta Terra, funcione de uma forma melhor. É um desafio enorme, inclusive é o primeiro encontro do G20, que não só grandes expoentes da economia e da política participam, mas também organização de classes sociais, representantes da sociedade, também estão lá em fóruns alternativos, levando a participação deles. E aí vejam a importância nesse processo dos agentes coordenadores, aqueles que estão trazendo as inovações, mas também daqueles que vão
coadaptar essas ideias inovadoras para sociedades que possam entender de uma forma mais palatável, mais de acordo com cada sociedade. E nesse nosso transitar aí, vivendo na corda bamba, e a gente vê nesses fóruns como o do G20, diferentes ideologias políticas, porque geralmente são países democráticos que seus representantes estão ali, e vão se alternando de tempo em tempo, são políticos com ideias mais, entre aspas, à direita, ou outros mais à esquerda, mas ali tentando conversar, dialogar, para se produzir algo consensual. Todo mundo vivendo ali, assim como nós, no nosso dia a dia, eles também nesses fóruns mais abrangentes, andando ali numa corda bamba, pisando em casca de ovos às vezes, qual palavra eu posso dizer em determinado momento, de que forma eu posso comportar com um líder político, um representante de outro país, com uma cultura tão diferente da minha. Então são nesses processos que essas aptidões e essas faculdades integrativas, elas podem nos ajudar bastante. Uma delas, essa faculdade que todos nós ou essa aptidão que todos nós já temos dentro de nós e que precisamos desenvolver muito e colocá-la em prática, que é a humanidade. No livro Antropologia Espírita, o médium Mauri Rodrigues da Cruz diz que há em cada indivíduo uma consciência de pertencimento à humanidade. Assim, a cada momento de consciência, possui a percepção de que precisa da humanidade, a compõe e só se realiza na consciência operante de existir, vivendo na dimensão crítica de ser igual a todos os seres humanos, parte da totalidade, da humanidade. Por mais diferente que o irmão nosso seja do nosso lado aqui, na nossa cidade, na nossa própria casa, um irmão de sangue, biológico, um irmão do nosso trabalho, por mais diferente que seja, ele também é parte dessa totalidade. E continuando no exemplo desse encontro do G20, por mais que uma cultura tenha um pensamento político divergente do meu, ele também faz parte dessa totalidade. E ali também tem a humanidade. E todos nós precisamos de pensar nisso. Em um livro do imperador romano Marco Aurélio, ele diz que por mais que nós não atuemos ali com a nossa humanidade, que nós achamos que nós somos fracos, não temos muito a colaborar, que a organização suprema, que ele não dá o nome de Deus, mas que a gente pode dar o nome de Deus, que Deus vai saber nos utilizar. Por mais que nós não achemos capazes, competentes para determinadas situações, mas nós também temos uma função. E em sentido muito parecido, o Emmanuel, em uma obra psicografada pelo Chico Xavier, diz que procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. Examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada como uma coletividade universal. Todas as formas de vida que vemos aqui fazem parte dessa coletividade universal. E para que nós pensamos nessa humanidade, precisamos pensar, inclusive, além do ser humano. Precisamos pensar em um ipê, em uma plantinha, um hortelãzinho que está ali, um grilo, uma cigarra, um elefante. Tudo faz parte dessa coletividade universal sobre a qual precisamos de nos refletir para que possamos produzir algo de melhor. E inclusive Jesus Cristo, que na última encarnação ele viveu lá em Israel, as mensagens dele, a obra dele é de tamanha grandeza que ela não ficou circunscrita ao povo de Israel, aquele povo daquela época. Ela é circunscrita a toda a humanidade. É uma mensagem universal
Assim como o irmão Grinho, o irmão Leocádio Zé Correia, a irmã Marinda vem sempre nos reforçando, que a mensagem espírita é uma mensagem universal, porque ela abrange, da mesma forma que ela abrange um indivíduo isoladamente, ela abrange toda a humanidade. Uma outra aptidão ou faculdade integrativa que nos permitem, quando a gente a compreende melhor, nos permite ter uma vida mais em equilíbrio, é a mundanidade. O Maurício Rodrigues da Cruz diz que a mundanidade é tudo que está contido, pertence e faz parte do mundo. E que essa consciência do mundo está implícita no nosso corpo, na vida de todos os indivíduos. Há no homem a consciência do seu mundo interior, que deve estar integrado ao mundo exterior. É preciso que cada um tenha percepção crítica do processo de observação da somaticidade interagindo com a mundanidade. Cada um de nós, individualmente, como que nós estamos interagindo com o que está à nossa volta? E aí, quando nós pensamos nos nossos sentimentos profundos de alegria, de tristeza, de dor, de euforia, como que nós manifestamos esses sentimentos? Quando nós estamos extremamente alegres, às vezes aconteceu algo, nós fomos tão produtivos no nosso trabalho em um determinado dia, saímos com aquela euforia, empolgados, loucos para contar para alguém tudo o que aconteceu e que nos deixou feliz. Aí nos deparamos com o irmão em imensa tristeza. Como que a gente manifesta essa alegria? E como que a gente é solidário com esse irmão na nossa tristeza? E da mesma forma, quando é o contrário, a gente está naquele papel inverso, extremamente triste, e alguém eufórico, alegre, extasiante, manifestando imenso bem-estar, será que conseguimos respeitar a alegria do outro? Dois colegas que estudaram ali desde o primário até o final do ensino médio, vão fazer vestibular, vão prestar vestibular para o mesmo curso. Um passa e o outro não. Amigos íntimos, profundos. Como conciliar toda essa humanidade interna de cada um com a mundanidade nessas situações dos nossos desejos que cada um de nós temos relacionados à sexualidade, a poder, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, porque tudo isso está no mundo. Nós convivemos com todos esses comportamentos, com todas essas características. E no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel, por Chico Xavier, ele nos diz que é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias. Nessa nossa mundanidade, na nossa convivência com tudo que está disponível aí, em vários momentos, talvez nós estamos praticando os atos obedecendo a certos regulamentos do mundo, quase nos compelindo ali determinadas atitudes. Eu já ouvi relatos, e não foi um só, de pessoas que passaram por determinadas empresas e que eles chegam empolgados para trabalhar em determinados locais e pouco tempo depois eles percebem que aquele ambiente não é compatível com os valores que eles já construíram dentro deles. E eles enfrentam alguns extrema angústia, porque a remuneração às vezes é boa, satisfaz todas aquelas necessidades que ele tem naquele momento, as necessidades materiais, mas como conciliar ali algo que quase está compelindo eles a determinadas atitudes. Certa vez uma pessoa me disse, falando do filho, que foi trabalhar em uma empresa e acabou ficando menos de 6 meses.
e que ela teve que falar para o filho: meu filho, fique aí só mais 2 meses até você terminar de pagar as dívidas que você fez, e com muita fé em Deus, você vai conseguir um trabalho que te deixe menos angustiado, que te traga mais equilíbrio, porque com essa, digamos, mundanidade, esse tipo de experiência que você está tendo, por mais que te traga uma remuneração boa, não vai te permitir ter equilíbrio, o equilíbrio que você precisa neste momento. Então, viver nessa mundanidade, ao mesmo tempo que é uma imensa oportunidade, às vezes também nos traz riscos. E aí cabe nós desenvolvermos essas aptidões, trazermos elementos que já temos em nós, no nosso conhecimento ali que está em repouso, trazer para o latente, para o em trânsito, conversar com pessoas que estão ao nosso lado para tentarmos juntos construir melhores entendimentos. Uma outra aptidão integrativa que nos permite integrar melhor com a sociedade em determinados momentos é uma aptidão que nós temos para a alienação. E essa aptidão que o irmão Mauri, com base nas aulas do irmão Grimm, nos traz, é uma que nós devemos ter um pouco de cuidado com ela. Vamos pensar o que ele diz aqui. Ele diz que cada indivíduo possui a faculdade de se alienar, de separar-se do meio, do ambiente e da cultura em que está vivendo. É um recurso utilizado por todos os indivíduos, pois lhe permite equilíbrio num dado momento existencial. E aí que é um ponto muito importante, esse dado momento existencial. É uma faculdade integrativa ou uma aptidão que nos integra a sociedade, nos permite evoluir, somente se utilizada em um pequeno espaço de tempo. Essa faculdade da alienação não significa desculpa para a irresponsabilidade ou descumprimento do dever. Por que ela só funciona como integrativa e nos ajuda a ter equilíbrio somente se utilizarmos por pouco período de tempo? Às vezes, nas nossas relações sociais, nós enfrentamos desafios tão grandes que estamos ali em determinadas sociedades que nós nos sentimos quase compelidos a um baixíssimo grau de integração, ou a um elevado grau, do lado oposto, um elevado grau de afastamento daquela situação. Nós tentamos ficar ali quase alheios ao que está acontecendo. Imaginem um adolescente. Para qualquer adolescente ali entre os 14, 19, 20 anos de idade, é um período de muita descoberta, inclusive em relação à sexualidade. E junto com essas descobertas da sexualidade, muitos estão ali tentando um novo emprego, tentando descobrir uma profissão que ele acha que é interessante para ele seguir, é uma decisão que talvez ele vai valer para a vida inteira. É um momento da vida extremamente delicado. Vocês imaginem nesse momento extremamente delicado da vida de qualquer adolescente, um adolescente, seja homem ou mulher, que se vê ali numa condição de uma identidade sexual totalmente diferente daquele grupo. Essa pessoa, esse adolescente, e aí a gente pode dizer que quase 100% deles, eles passam por esse momento de viver praticamente alheio do que está acontecendo ali. Quase se escondendo de si próprio, escondendo dentro de si, com medo de se manifestar, por medo, por insegurança, por uma série de fatores históricos, culturais, familiares. É muita coisa acontecendo na cabeça daquele ser ao mesmo tempo. Mas ele vai conseguir sustentar isso por longo tempo? Em algum momento ele vai ter que sair. Ele vai ter que descobrir um meio de sair daquela situação e de se expressar quem ele é. Porque qualquer um de nós, quando não expressamos quem nós somos, é impossível ser feliz. E Deus quer que todos sejamos felizes.
o irmão Leocádio, que é um dos espíritos que nos orientam nessa casa, eles sempre nos chamam a atenção, perguntando quantas vezes nós somos felizes a cada dia. Nós precisamos ser felizes. Imagina uma mulher que está ali no seu lar, no seu ambiente, sofrendo violência, talvez física, talvez psicológica, de um marido. E ela fica ali e às vezes não fala com ninguém, nem com a melhor amiga, tentando sustentar aquela situação, às vezes pensando no filho, às vezes pensando como que a sociedade vai me enxergar, se eu externar o que está acontecendo comigo, quais cobranças vão vir, que caminho eu vou seguir, para onde eu vou. São desafios que em algum momento todos nós passamos na nossa vida, e aqui nós nos alienamos em relação a essas situações, alienamos em relação a nós mesmos, e que às vezes fazemos isso conscientemente, para que podemos sobreviver, para que possamos nos integrar a determinada sociedade e possamos nos evoluir. Mas para que seja algo efetivo, essa alienação, ela não pode acontecer por muito tempo, porque inevitavelmente vai nos fazer infelizes, porque precisamos ser quem somos. O ser humano pode ficar alienado de si próprio na medida em que não pode se compreender ou não consegue se aceitar. Pode se alienar dos seus desejos quando eles não são autenticamente os seus, mas imposições vindas do exterior. Quantas vezes estamos vivendo ali imposições que vêm de fora, seja da moda, de comportamentos, o que está acontecendo ali, mas não somos nós. Estamos vivendo daquela forma por imposições que vêm de fora e vamos nos alienando de quem somos. Também pode ficar alienado da sociedade, quando em vez de fazer parte de uma unidade social que a constrói, sente-se controlado por ela. Exemplos são esses casos aí da identidade sexual, alguns ali inclusive da identidade religiosa. Quantos se escondem? Quantas, hoje, algumas religiões de matriz africana precisam ficar escondidas de portas fechadas para fazerem ali suas reuniões por intolerância de uma sociedade, que eles se sentem controlados por ela. Outra aptidão que nós temos em cada um de nós é essa aptidão de nos conformar. Conformar não no sentido de acomodar, mas no sentido de fazer compreensão do que está acontecendo. O Mauri Rodrigues da Cruz nos diz que a conformação é o mesmo que a aceitação. O ser humano aprende no cotidiano a fazer conformação, a rearranjar e aceitar o seu processo de vida para fazer equilíbrio e sublimar. Só assim tem condições de apresentar um nível satisfatório de normalidade e de integração com o seu próximo. E quantas vezes nós estamos ali nesse sentido de conformação, e nesse caso, como nos disse o Viktor Frankl no livro O Sentido da Vida, é conformar no sentido daquilo que é inevitável. Porque se algo que a gente consegue mudar, a gente tem que lutar para mudar. Se é algo que vai nos trazer felicidade, temos que lutar para mudar aquele elemento para que nos traga felicidade. Mas se é algo que é inevitável, precisamos de fazer ali alguma conformação. Vamos imaginar, eu me lembro que aproximadamente 4 anos atrás, teve um adolescente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que ele teve uma das pernas amputadas por causa de um acidente com essa linha chilena que muitos utilizam para soltar papagaio. Se eu não me engano, o braço, não era uma perna. Mas imagina, ele vai conseguir ter esse braço de volta? Para ele, naquele momento, era impossível. Mas ali há algum nível de conformação ele tem que fazer. E aí talvez entre
um dos maiores exercícios que o ser humano pode e é capaz de fazer. De pensar, o que eu posso fazer de agora para frente? Eu não vou ter meu braço. O que eu posso? O que eu posso fazer? O que eu tenho de melhor de mim eu posso expressar sem esse braço? Alguém que perdeu a locomoção, alguém que perdeu a visão, também passam por situações semelhantes. Então não é no sentido de acomodar, é no sentido de fazer reflexões, talvez até perdoar nesses casos de acidentes provocados por outras pessoas e conseguir andar, conseguir fazer o desenvolvimento que aquele espírito se propôs nessa encarnação. Outro tipo de conformação que não tem como escapar, todos nós passamos por ele, é quando um ente querido desencarna. A gente sabe que vai desencarnar, mas quando desencarna vem a dor. O que a gente vai fazer com essa experiência dali para frente? Não é fácil para muitos. Alguns ficam ali no sofrimento, semanas, meses, alguns períodos mais prolongados, até enfrentam processos mais depressivos, mas a caminhada continua. Essa conformação, ela é necessária no sentido de fazer compreensão, e aqui na casa espírita, em casas espíritas de uma forma muito especial em relação ao desencarne, é muito comum. Muitos que são espíritas hoje procuraram casas espíritas a partir de uma experiência de um desencarne de um ente querido. E na doutrina dos espíritos encontram ali um acalanto, explicações talvez que sejam mais conforme aquela pessoa entende da vida, de que a caminhada continua, o ser humano ele consegue entender ali que há várias moradas na casa do Pai, que ele continua com a individualidade e que em outras moradas do Pai, quem sabe, novos encontros são possíveis. O Emmanuel nos diz que a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisamos aceitar todas as dores e as dores inevitáveis, com nobreza de sentimento. E que a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Nessas dores mais difíceis, talvez o nosso maior conforto ali seja a nossa prece, a nossa fé em Deus. É em Deus, é com Deus que a gente consegue estabelecer um diálogo, talvez sem preocupar com palavras, porque conversamos com Deus muito facilmente por meio do pensamento, sem receio de dizer alguma coisa que talvez não tenhamos coragem de dizer para um amigo, para um psicólogo ou para outras pessoas. É onde temos ali os nossos diálogos mais fraternos. O Marco Aurélio, imperador romano, ele dizia que nessas situações em que nós precisamos fazer conformação, que talvez o que mais nos incomoda não é o fato em si, é a apreciação que a gente vai fazer daquele fato. Como que eu vou interpretar aquele fato? E de forma, aquele fato vai ter um poder de transformar a minha vida para melhor. E esse transformar é também outra dessas aptidões que Deus generosamente já nos deixou para que possamos, ao longo da nossa evolução, permitir um equilíbrio ao longo da nossa vida. O médium Maurício Rodrigues da Cruz nos diz, no livro Antropologia Espírita, que os acontecimentos da vida, os eventos, os fatos, as composições, esse nosso processo cognitivo, eles levam os indivíduos a se transformarem sistematicamente. E que como agente de mudança pelo processo cognitivo, esse nosso processo de conhecer e de interpretar, participará numa relação muito ativa, prontificando-se a passar por estágios, a se transformar a cada nova situação
nós não somos mais o mesmo. A cada nova situação estaremos diferentes. Quando nós saímos da nossa casa de hoje, fomos para o nosso trabalho, passamos por pessoas na rua, viemos um cachorro, um gato, uma árvore, alguma coisa ali nos modificou. Quando saímos das nossas casas, viemos para essa casa espírita, esperamos com muita fé em Deus que ao sairmos daqui hoje, voltemos um pouco melhores, com um pouco mais de indagações nas nossas mentes. E que com muita fé em Deus, indagações para melhores. Não seremos mais os mesmos. Estamos em constante transformação. O irmão Leocádio Zé Correia nos diz que estar em prontidão para o novo é atributo essencial para fazer frente às crises existenciais. O aprendizado é a capacidade de lidar com as transformações sem perder o equilíbrio. A capacidade de se coadaptar com o social é crucial, uma vez que aqueles que se mantêm apegados ao passado sofrem crises existenciais com maior intensidade, pois não estão preparados para a construção do futuro. Quando acontece algo muito doloroso, essas experiências mais desafiadoras em nossas vidas, quando nós ficamos agarrados ao fato em si, que tragédia aconteceu comigo, que coisa ruim, que desesperador, e ficamos naquele passado, não conseguimos andar, isso vai se transformando mais desafiador ainda em nossa vida. E essa nossa crise existencial, que deveria ser momentânea só durante aquele desafio talvez tenha vindo para nos mostrar algo mais valoroso, fica estagnado. A gente não consegue caminhar. Essas crises de luto, por exemplo, quando aquela pessoa que passou por um luto, ela fica presa ali no seu ambiente, não consegue sair de casa, talvez a dor só vai ficando maior. Mas quando a gente busca, seja nos amigos, vou visitar um amigo, vou tomar um café com alguém, vou para uma casa religiosa, e seja qualquer essa casa, talvez ali haja uma chance de conseguirmos algo mais produtivo para a nossa vida. Jesus Cristo já nos dizia, ninguém é feliz se não nascer de novo. E a cada nascer de novo, a cada desafio que acontece na nossa vida, é um nascer de novo. E o ideal seria que fizéssemos dali uma experiência que nos fortalecesse, que nos trouxesse algo, que nos dê força para que em uma nova experiência desafiadora tenhamos aprendido algo com aquela primeira, para que a segunda não seja tão desafiadora assim, para que a gente pense, olha, já passei por isso, eu posso superar, eu tenho força dentro de mim, eu tenho amigos, eu tenho amparo em Deus, tenho amparo nos irmãos encarnados e desencarnados que estão ao meu lado. E esse poder transformador, certa vez o irmão Leocádio nos disse, quando nós passarmos pela rua, e às vezes vemos ali alguém, um mendigo, pedindo alguém, nos pedindo, entre aspas, esmola, às vezes até com certa agressividade nas palavras, mas que se em vez de responder aquela agressividade com outra agressividade, fizermos uma prece para aquele irmão, ali nós começaremos uma transformação profunda, e que talvez chegamos em nossa casa bem mais leve do que se tivéssemos respondido aquele pedido com algo mais agressivo. Outra aptidão que temos, que o Mauri Rodrigues da Cruz nos traz na antropologia espírita, e que tem muito a ver com a transformação, é a nossa capacidade de adaptação. Nesse processo de adaptação, o indivíduo, lançado na diversidade da Terra, recolhe novos elementos e, ao processá-los, faz a transformação interna de todo o conhecimento que já possuía. Com isso, inicia outro ciclo, outra maneira de enxergar o tempo, a passagem do tempo, a temporalidade dos elementos e a função temporal de cada elemento. O indivíduo adapta-se
para se evoluir. Cada um de nós que estamos aqui, imagino que, pelo menos de bairro, alguns já devem ter mudado na vida, mas alguns, como eu, que vieram do interior, imaginem o tamanho da transformação que é mudar de uma cidade para outra. Quando a gente vem do interior para uma cidade maior, a gente começa a perceber, inclusive, o tempo, a ter que administrar mais o tempo. Eu que nasci numa cidade que hoje no perímetro urbano tem cerca de 12, 15 mil habitantes, que se eu estivesse trabalhando lá, eu iria a pé com 10 minutos, e quando eu vim para uma cidade grande, de casa para o trabalho, de ônibus, eu já me tomava 1 hora, a administração do tempo já me requeria uma grande adaptação. E nesse processo de adaptação, a gente precisa perceber que o mundo não vai se adaptar a nós. Nós estamos mudando de cidade, nós precisamos de mudar os nossos hábitos, de adaptar alguma coisa em nossa vida para conseguir integrar aquela nova cidade e termos equilíbrio ali. Claro que em termos de valores morais, esses valores morais cristãos, ali a ideia é que a gente não negocie. São os valores, é o que a gente tem de mais profundo em nossas vidas. Como aquele que foi para o trabalho, percebeu que aquela empresa não era um ambiente propício para ele e que ele não tinha força para mudar aquela empresa, ele se viu obrigado a sair daquele espaço e procurar outro espaço onde ele poderia viver em mais equilíbrio. Mas, no geral, nós que precisamos nos adaptar, seja mudança de país, mudança de cidade. Se eu convivo sozinho em uma casa ou convivo com meus pais, resolvi casar com outra pessoa, vou viver em um outro lar, em um outro espaço com uma pessoa totalmente diferente de mim, que não teve uma educação parecida com a minha, não teve educação com o mesmo pai que eu, com a mesma mãe que eu vou ter que ceder para que naquele espaço haja um pouco de harmonia. E o Emmanuel, por meio do Chico Xavier, nos diz que na diversidade dessas experiências, o espírito é obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe, para adquirir valores evolutivos dentro das leis do aperfeiçoamento. Os seres do além-túmulo, em sua generalidade, para se comunicarem nos ambientes do mundo, adaptam-se ao vosso modo de ser, condicionando suas faculdades à vossa situação fluídica na Terra. Assim como nós, depois de desencarnados, vamos ter que nos adaptar a outras orbes, vamos chegar lá quase na forma de criança, como chegamos aqui na Terra, e encontraremos lá, com muita fé em Deus, espíritos amigos que nos ensinarão, nos ajudarão a educar até conseguirmos andar sozinhos. Da mesma forma, os desencarnados, quando vêm aqui na Terra, eles também precisam se adaptar à condição que a Terra exige para que eles se manifestem aqui. Por isso que os irmãos desencarnados, quando vêm aqui, eles precisam de um outro encarnado para que ali eles possam se manifestar. Assim como muitos fizeram por meio de Maury Rodrigues da Cruz, do Chico Xavier, e nos trouxeram essas mensagens tão grandiosas. Essas aptidões integrativas e evolutivas que o Maury Rodrigues da Cruz nos traz nesse livro Antropologia Espírita, elas não se encerram nessa palestra. Eu tentei trazer aqui algumas que talvez sejam as mais importantes para que a gente já tem uma convivência muito forte com elas no nosso dia a dia, para que a gente possa pensar nelas de uma forma mais madura, digamos assim, como um bem que Deus nos deixou. Essa nossa capacidade de adaptar, de se transformar, de conviver com a mundanidade, com a nossa humanidade, para que a gente possa crescer a cada dia e ter uma integração mais saudável, mais harmônica com toda a sociedade que nos cerca. E por fim, que talvez fazendo as outras com mais maturidade, possamos chegar na transcendência,
O Maury Rodrigues da Cruz diz que faz-se o sentido da transcendência quando tudo se integra à vida. O indivíduo, ao descobrir o processo de transcendência, ele percebe que não se encerra nele mesmo, na matéria. Ele começa a perceber quem ele é como ser. E que por meio do nosso sensitivo, da nossa imaginação, do nosso intelecto, alcançamos o metafísico e transcendemos. Alcançamos algo que está muito além de nós ali. Talvez alcançamos mais ali a presença de Deus em nossas vidas. Faz-se, num dado momento, a totalização entre o saber espiritual e o saber material. E o Emmanuel, por meio de Chico Xavier, diz que a capacidade intelectual dos encarnados, de nós encarnados, ela é muito pequena, ela é reduzida, em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. O homem comum é uma representação parcial desse homem transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado, depois que nós cumprirmos as nossas provas, as nossas missões aqui na Terra, exigidas pelas condições morais, e aí dentro desse mecanismo que a gente pensa em Deus como um Deus justo e bom. E por que esse homem material, esse ser humano que nós conhecemos aqui na Terra, ele é apenas parcial, uma representação parcial desse homem transcendente? Em outras palestras falamos bastante aqui da transcendência, porque essa capacidade que nós temos de transcender, essa capacidade de sairmos de nós mesmos, sairmos das situações em que vivemos, sairmos de determinados problemas e vermos essas situações como se estivéssemos fora de nós. Porque ali um pouco fora de nós, talvez vejamos esses casos com menos, de uma forma menos passional, digamos assim. E ali possamos ver de uma forma mais amorosa no sentido divino mesmo, de sair ali de uma situação de dor, de uma situação o Viktor Frankl, ele trabalha muito bem essa questão da transcendência, e ele traz o exemplo dele em um campo de concentração nazista, e ele como médico, vivendo os horrores ali de sofrimento, de pessoas sendo obrigadas a trabalho forçado, a um trabalho escravo, a exaustão, até a morte, porque ali praticamente não se tinha perspectiva de sair. E ele pensando, eu como médico, eu como psicólogo, como profissional da área neurológica, o que eu posso ajudar aqui? Ele em toda fraqueza, o corpo definhando também, assim como os outros. Mas o que eu posso ajudar? Nesse irmão que está numa situação muito parecida comigo, nessa situação física, mas talvez psicologicamente ele esteja precisando de algo mais do que eu. Essa transcendência, em termos de transcendência, o homem espiritual, ele está muito acima, ou o ser espiritual, muito acima desse da matéria aqui na Terra. Então é nesse sentido que essa fala de hoje tem muito do trabalho do irmão Antônio Green com o professor Maury Rodrigues da Cruz, de nós pensarmos no que ele chama de faculdades integrativas evolutivas, mas que nós possamos pensar como as aptidões que Deus já nos deixou ali desde a criação, desde quando fomos criados como espírito, que temos dentro de nós essas capacidades. Mas que para elas se desenvolvam, nós precisamos estar atentos, sempre fazendo um olhar mais fraterno, mais harmônico, e que percebamos essas situações da vida como meios para desenvolvermos essas aptidões e que possamos aqui na Terra fazermos integrações melhores com a sociedade em que vivemos, para que a nossa vida seja mais harmônica, mais leve e mais fraterna. Muito obrigado a todos. A partir de agora, nós vamos para o trabalho do passe.